Bem-vindos a mais um programa Gente com História. Desta vez vamos até Santa Iria de Azóia ao encontro do nosso amigo professor Jacinto Moita. Olá, Jacinto, boa tarde. Boa tarde, Américo, e boa tarde a quem nos vê e quem nos ouve. Jacinto, eu gostaria que, antes de mais, que me fizesse uma pequena apresentação de ti. Bom, eu nasci no Alentejo há 69 anos, fui para Lisboa aos 18 anos, comecei a trabalhar numa empresa aos 19, casei, fiquei por cá e, portanto, estudei em Lisboa e hoje vivo em Santa Iria de Azóia. Sou casado, tenho netos, tenho 3 netos e 2 filhos. Infelizmente faleceu um há 7 anos, que tinha 38 anos, com uma doença rara. E estamos por aqui assim agora. Olha, tu és cego, portanto, és cego já de nascença ou ficaste cego depois? Não, eu aos 6 anos, um rapaz mais velho do que eu, portanto amigo dos meus irmãos, com uma fisga vazou-me o olho esquerdo, portanto cegou-me do olho esquerdo. Aos 7 anos eu entrei para a escola, nesse tempo nós entrávamos para a escola aos 7 anos, em outubro, e nas férias do Natal, em dezembro, a brincar com outro miúdo da minha idade, a lutar à espada com uma cana. Uma das canas partiu-se, atingiu-me o olho direito e fiquei quase cego. Fui operado no Hospital Gama Pinto, em Lisboa, e quando regressei à escola não via as letras no quadro, quase não via as letras também nos livros, e então decidiram tirar-me da escola porque não tinham condições para me dar aulas, não havia professor de apoio, não havia professores de ensino especial, e eu fui para casa e nunca mais voltei a uma escola. Ou seja, eu sou licenciado em História, tenho 3 pós-graduações, mas nunca praticamente andei à escola, nem pública nem privada. Fiz todo o meu percurso escolar como autodidata, com o apoio de amigos e já em adulto com aulas de apoio na Liga de Cegos João de Deus, que foi uma das associações que deu origem à ACAP. Como é que tu, entretanto, descobriste a tua vocação para o ensino? Eu sou de uma família humilde, os meus pais eram trabalhadores rurais, eram analfabetos. Nós éramos 7 irmãos, eu tinha 3 irmãos mais velhos e 3 mais novos. Só 2 dos mais novos é que fizeram a 4ª classe. Os mais velhos, normalmente aos 6, 7 anos, começavam a trabalhar, ajudar o meu pai a trabalhar no campo ou a guardar gado. E um dos mais novos, que fez a 4ª classe, como eu praticamente já não via e estava em casa, ele lia algo para mim. E de forma que eu comecei a gostar muito do que ele lia, da história de Portugal, sobre os reis, sobre as batalhas, sobre, enfim, a história de Portugal, sobre a geografia, as serras, os rios, as vias férreas, que se davam de cá do continente, das ilhas e até de Portugal ultramarino, porque naquela altura nós, Angola, Guiné e Moçambique, então eram colónias de Portugal. E nós tínhamos que estudar isso tudo. E eu gostava de ouvir aquilo, gostava que o meu irmão lesse e eu fixava e ajudavam também a estudar. E, portanto, apaixonei-me pela história. De tal maneira que depois, quando comecei a aprender a ler e a escrever de uma forma mais regular, porque, entretanto, como eu via pouco, mas conhecia bem as ruas da minha terra e queria brincar com os meus irmãos e com os nossos amigos, eu acompanhava os meus irmãos para a escola
E enquanto eles estavam na escola, eu esperava lá no recreio que eles saíssem para brincarmos. E houve uma senhora professora dessa escola que começou a reparar em mim. E um dia perguntou-me: tu não queres ir para a minha casa fazer uns recados à minha mãe? A minha mãe está em casa, é idosa, e eu preciso que me façam uns recados, ir à farmácia, ir ao sapateiro, levar os sapatos, ir ao mercado. Eu fui, eu tinha aí uns meus já 11, 12 anos. E, portanto, mesmo a ver pouco, eu comecei a fazer recados a essa senhora e ela começou a interessar-se por mim porque eu fixava tudo com muita facilidade. Fixava todos os recados, não me enganava nos trocos, tinha um bom cálculo mental, sabia fazer as contas e, portanto, desempenhava bem aquelas funções. De tal modo que ela começou a fazer letras em cortiça, em papel, em cartão, letras e números, para me ensinar a ler. E depois ensinou-me a escrever numa máquina de escrever que ela tinha, para eu fazer redações para ela corrigir. E, portanto, eu passei em casa dela algum tempo, os anos foram passando, fiz 13, 14, 15, 16 anos, e fui ganhando conhecimentos através dos ensinamentos que esta senhora professora me ia dando, e comecei a gostar de história e a falar de história, porque ela, no fundo, para me ensinar a escrever e ensinar a ler, e para me dar mais cultura, obrigava-me a fazer todos os dias, em casa dela, redações, quer originais, quer baseados em episódios históricos que eu ia conhecendo. E, portanto, assim eu ia falando de história, conhecendo história e geografia de Portugal. E comecei a falar de história e dizia que, quando for grande, eu quero ser professor de história. Era o que eu dizia. Mas isto, claro, era um sonho e era um desabafo que eu tinha naquela altura. Portanto, quando eu atingi os 18 anos, ela propôs-me que eu fizesse exame de 4ª classe em regime de adulto. E realmente assim foi. Foi um exame brilhante na altura, porque eu tinha bastantes conhecimentos, tinha adquirido bastantes conhecimentos e de longe tinha muito mais preparação e mais conhecimentos de todos aqueles adultos que foram fazer exame a par de mim, mas eram pessoas que trabalhavam, eram pessoas que tinham outro nível e, portanto, tinham menos bases. E o meu exame foi muito falado. De forma que essa senhora, professora, começou a procurar em Lisboa e noutros locais uma instituição onde eu pudesse aprender o Braille e onde eu pudesse depois desenvolver, enfim, todo o meu processo de ensino e aprendizagem e toda a minha reabilitação. E descobriu a Fundação Shine em Lisboa. E eu vim para a Fundação Shine em Lisboa, onde fiz realmente um estágio de reabilitação, onde aprendi o Braille, onde aprendi a trabalhar com máquinas elétricas, mecânicas, enfim, trabalhos manuais, e foi a Fundação Shine que me arranjou um emprego numa empresa multinacional, uma empresa que fabricava telefones e centrais telefónicas. Era a maior empresa dessa área em Portugal na altura, era a Plessey, uma multinacional inglesa, Plessey Automática Elétrica Portuguesa, com sede em Cabo Ruivo, em Lisboa, e que eu fui para lá trabalhar como operário metalúrgico. Passado 2 anos, portanto eu tinha 19 anos na altura, passado 2 anos passei para linhas de montagem e mais tarde para telefonista. Sempre procurando valorizar-me e sempre estudando, quer sozinho, quer depois na Liga de Cegos João de Deus, onde as direções dessa instituição organizavam aulas ministradas por professores, quer pessoas cegas, quer não cegas, para todos aqueles sócios que quisessem estudar e quisessem valorizar-se. E, portanto, eu trabalhava de dia na empresa
estudava à noite na Liga de Sérgio João de Deus e no final do ano propunha-me a exames nas escolas oficiais, nos liceus oficiais. E assim foi, pouco a pouco, fui fazendo o equivalente hoje ao 5º e 6º ano, depois o equivalente ao 9º, e até que cheguei, portanto, à faculdade, onde fiz uma licenciatura em História. Uhum. E depois, entretanto, tu disseste que em História, começaste a dar aulas. Como é que foi a tua integração no mercado de trabalho a nível do ensino? Olha, portanto, eu trabalhei, como disse, na Plécia Automática, trabalhei 20 anos. E quando eu me licenciei, nós tínhamos a possibilidade de fazer uma formação no próprio curso, que era a chamada via educacional, que me permitia ingressar no Ministério da Educação como professor. E assim foi. Portanto, eu depois saí da empresa, candidatei-me ao ensino e consegui, em pouco tempo, estabilizar o meu curso. Não era dos mais fáceis. Os professores de História, na altura, tínhamos muita dificuldade em sermos efetivados, porque havia muita gente na área de letras que concorria para o ensino, mas, felizmente, com as médias que eu consegui, em pouco tempo eu efetivei-me. E, portanto, andei a dar aulas por vários locais, em Lisboa, em Vila Franca de Xira, em Alverca, em vários sítios, até que fui colocado aqui em Santiria de Azóia e fui efetivado aqui. E fiquei por aqui, comprei casa aqui ao pé da escola e, portanto, fiquei aqui até ao fim, digamos, da minha carreira como professor. Mas, entretanto, como professor, claro que tiveste barreiras, tiveste que ultrapassar barreiras, tiveste que fazer uma aprendizagem para poder lecionar consoante as necessidades do dia a dia. Foi fácil? Encontraste muitos obstáculos? Como é que foi isso? Como eu disse, nós, logo após a minha licenciatura, eu depois tive mais 2 anos de pedagógicas, como nós chamávamos, que tínhamos um ano de teoria e o segundo ano era teoria e prática, em que fazíamos já um estágio, acompanhados por um orientador, que dávamos aulas a 2 turmas, acompanhados exatamente com esse orientador. Formávamos grupos, normalmente grupos de 4 professores, estagiários, que depois discutíamos entre nós o nosso desenvolvimento, os nossos processos de ensino e aprendizagem e, digamos, aprofundávamos os nossos conhecimentos nessa área. Claro que depois, quando ingressei normalmente no ensino, como se costuma dizer, fui lançado às feras, eu tive que, enfim, criar os mecanismos de defesa próprios a uma pessoa deficiente visual para dar aulas no ensino normal. Eu dei aulas a alunos desde o 7º ao 12º ano e também a adultos no regime noturno. Portanto, dar aulas de História é muito complicado, porque são matérias muito abstratas, muitos conceitos. Fazer compreender a uma criança de 12, 13, 14 anos o que é a hominização, o que é o paleolítico, o que aconteceu há 3 milhões de anos, há 500 mil anos, há 100 mil anos, há 5 mil anos, é muito complicado desmontar todos esses conceitos e nós tínhamos que arranjar estratégias exatamente para ensinar os alunos e, por outro lado, também mantermos a disciplina na sala de aulas de forma a que
não fôssemos prejudicados, porque normalmente quando acontece um episódio de indisciplina numa sala de aulas de um professor cego, isso pode ter repercussões muito maiores do que se acontecer todos os dias indisciplina numa sala de aulas de um professor dito normovisual. Porque o que acontece ao professor cego é sempre visto e, por vezes, o que acontece aos outros professores quase que não se percebe, quase que é ignorado. É como eu, por exemplo, entrar numa sala de professores e se eu tiver uma nódoa na camisa, se por acaso for beber um café e fizer uma nódoa na camisa, é mais notada, sim. Rapidamente é notada essa nódoa porque eu sou cego, do que for uma nódoa na camisa de um outro colega que não é cego. E, portanto, a minha estratégia como professor de História era, sobretudo, ser leal com os meus alunos, ganhar a confiança deles, ser humilde, apresentar-me tal qual eu era, não me fazer super-homem, mostrar as minhas limitações, dizer exatamente que eu sou cego, tenho estas e estas limitações e vamos trabalhar em conjunto e pôr os alunos a colaborar na construção da aula. E era isso que eu fazia. Portanto, eu sabia que e não poderia ser extremamente exigente com os alunos, não poderia ser, digamos, mais disciplinador que os outros professores, que também tinham problemas de indisciplina. Eu teria que ganhar a confiança dos alunos, ganhar o seu respeito, através do meu respeito para com eles e, do meu carinho para com eles e a minha dedicação. E normalmente, eles colaboravam. E normalmente conseguias. Diz? Habitualmente conseguias. Conseguia porque eles participavam na construção da aula. Por exemplo, se fosse necessário escrever algo no quadro que eu não pudesse escrever, ou fazer um mapa no quadro, ou um desenho, eu pedia aos alunos, e normalmente aos alunos mais rebeldes, para fazerem essas tarefas. E eles gostavam, eles participavam e interessavam-se. Por exemplo, eu mostrava acetatos ou slides com figuras, com quadros, ou um vídeo com episódios, com filmes históricos. Hoje, enfim, passado todos estes anos, é mais fácil, porque hoje, através do digital, nós temos mais recursos, os professores têm melhores meios e mais meios para mostrar tudo isso aos alunos. Inclusivamente podemos, através dos quadros eletrónicos, através de projeções, através desses quadros eletrónicos, podermos produzir sons, podermos mostrar rios, montanhas, podemos reproduzir os primatas, podemos fazer uma série de coisas que há 20 anos não se fazia. E os melhores recursos que nós tínhamos na altura eram os vídeos, eram os acetatos, tinham que ser construídos por nós próprios, no meu caso com o apoio da minha mulher, que era a minha secretária, e os slides, por exemplo, mostrar aos alunos do 8º ano, por exemplo, a arte do Renascimento, por exemplo, os quadros de Leonardo da Vinci, ou de Miguel Ângelo, ou de outro pintor. Nós mostrávamos através desses slides. Portanto, eu tinha que ter toda uma preparação prévia, saber o que é que estava nesses quadros, nessas fotografias, para poder descrever e interpretar para que transmitisse esses conhecimentos aos alunos. E, portanto, muitas vezes eram eles que projetavam esses slides e ajudavam-me digamos, a usar os equipamentos. E, no fundo, eles sentiam-se participantes. Pronto, é isso. Olha, entretanto, havia provas, pronto, tinhas que fazer testes
Como é que tu controlavas na sala de aulas que eles não copiavam, pronto, que eles não faziam batota? Isso é impossível, não há professor nenhum que Consiga, não é? impeça que os alunos não copiem ou que não façam, enfim, que não usem métodos muito sofisticados, e eles para isso são muito espertos para elaborar cábulas, para fazer isso tudo. Como eu disse, a minha estratégia Era a confiança. era a confiança neles. Era a confiança neles e, claro que eu sabia, através do dia-a-dia e das aulas, porque tinha muita interatividade com eles, quais eram os conhecimentos que eles iam adquirindo. Havia sempre alunos melhores, que escreviam bem, que intervinham bem, que participavam muito, mas havia outros que eram mais distraídos, mais preguiçosos, pouco participativos, e, portanto, eu perguntando-lhes diariamente nas aulas ao Manuel, ao Francisco, ao João, ao António, eu ia percebendo os conhecimentos que eles tinham. E, portanto, se nos testes eu percebia que havia respostas que não correspondiam aos conhecimentos que eu sabia que eles tinham, eu desconfiava que havia ali batota. Batota, claro. Seria fácil detectar isso, não é? Claro. Mas, como eu disse, a minha principal estratégia era sempre essa, era a confiança neles, porque, e acontecia muitas vezes, que aqueles alunos até considerados mais rebeldes e mais indisciplinados, eles, nas minhas aulas, eles colaboravam não só na construção da aula, mas na construção de um bom ambiente, na manutenção de um bom ambiente, porque eles próprios diziam, quando algum se queria portar mal, eles diziam, não, com este professor não, com este professor não. Eu ouvia as vozinhas deles baixinha falar uns com os outros, com este professor não. Como quem diz, não, este professor nós não vamos, digamos, ser indisciplinados para com este professor, porque ele não merece, ele está-nos a trabalhar para nós, está-nos a dar tudo, põe-nos à vontade, tem confiança em nós, e portanto não vamos quebrar esse laço de lealdade. Entretanto, tu foste progredindo na carreira, foste assumindo novas funções e quer-me falar um bocado sobre isso? Portanto, eu, como disse, eu dei essas aulas de história. Entretanto, como eu disse, era um trabalho muito exigente, porque a história como eu disse, é uma disciplina difícil de conquistar os alunos, porque tem muita teoria. Não podemos ir para uma sala de aulas e estar ali a falar durante 40 ou 50 minutos. Temos de ter os alunos muito ocupados, porque senão corremos o risco de haver distrações, instabilidade e indisciplina. Porque se eles não estiverem ocupados, corremos esse risco. E, portanto, eu fiz uma pós-graduação em Educação Especial e fui para professor de Educação Especial, não de cegos, mas do grupo 910, que era, digamos, em geral, todo o tipo de deficiências, porque a deficiência visual era outro grupo, era 930. E, portanto, eu estive como professor de Educação Especial, entretanto, fiz uma outra pós-graduação em Gestão e Orientação Escolar, e isso permitiu-me vir a ser diretor do agrupamento de escolas de Santa Iria da Zóia. Portanto, fui eu o primeiro diretor do agrupamento de escolas, fui eu que o implementei, eu e a minha equipa, e durante 9 anos eu dirigi o agrupamento de escolas de Santa Iria da Zóia, que tinha 7 escolas, uma EB23 e 6 escolas de primeiro ciclo e 8 salas de pré-escolar.
E foi um trabalho também muito gratificante, muito interessante e muito exaustivo, muito trabalhoso. No início foi muito difícil implementar e organizar o agrupamento, porque estávamos a criar os agrupamentos de escola e havia por muito lado, por este país fora, muita gente que não queria os agrupamentos, que rejeitava os agrupamentos, porque, por exemplo, as escolas de primeiro ciclo tinham a sua autonomia, eram escolas que eram dirigidas à distância pelas delegações escolares e praticamente os professores estavam a trabalhar sozinhos. E quando se cria uma estrutura em que há uma chefia, em que há uma hierarquia que enquadra as pessoas num regime em que é necessário as pessoas cumprirem os horários, cumprirem regras, estarem dentro de um sistema de gestão normalizado, é muito complicado. E, portanto, houve muitas resistências que nós tivemos que ir vencendo. Eu digo nós, a minha equipa de gestão, tivemos que ir resolvendo e, pouco a pouco, criámos um agrupamento que chegou a ser considerado no Conselho de Loures um agrupamento exemplar na sua organização e na forma como as coisas funcionavam. Não. Entretanto, Auricinto, eu sei que tiveste bastante sucesso na tua carreira, sei também que, como toda a gente, chegou a idade da reforma. Como é que tu agora estás a lidar com uma nova vida, a vida de uma pessoa aposentada? Sei que continuas ativo, não paraste na vida. Queres falar um bocadinho sobre isso também? Olha, eu quando me aposentei, eu não estava a pensar na altura a aposentar-me. Na altura eu estava a contar ainda continuar pelo menos mais 5 ou 6 anos a trabalhar ativamente, porque era um desafio gerir um agrupamento de escolas em que todos os dias temos que resolver problemas, em que nós, sendo professores, quando somos gestores, temos de estar preparados para tratar de tudo. Temos que perceber de leis, temos que perceber de economias, temos que trabalhar na organização da escola, as questões pedagógicas, as questões disciplinares, temos que perceber de obras, temos que saber escolher empresas para nos darem os melhores orçamentos, para resolver problemas de várias ordens. E, portanto, temos que nos relacionar com as autarquias, com a Junta de Freguesia, com a Câmara, com o Ministério, com as associações de pais. Enfim, é um desafio bastante aliciante dirigir um agrupamento de escolas. E eu não estava a pensar, efetivamente, aos 61 anos, aposentar-me. Eu, na altura, já tinha 43 anos de descontos, 20 anos na privada e 23 anos como professor, mas foi numa altura em que o Ministério da Educação começou, enfim, a prejudicar os professores, a cortar-nos nas carreiras. Na altura era o ministro Nuno Crato, e deixa passar a expressão, eu chateei-me com isso. E chateei-me e disse, bom, se é assim, eu não vale a pena estar aqui. O melhor é reformar-me já, porque se eu não me reformar agora, daqui a 4 ou 5 anos, a minha reforma vai ser menor, porque eles estão a cortar nas carreiras, estão a cortar nas reformas e, portanto, vão prejudicar em termos financeiros. E assim foi. Reformei-me aos 61 anos, senti um impacto muito negativo, senti uma enorme descompensação, porque, como eu disse, tinha uma vida muito ativa, com uma relação muito forte com os meus colegas professores, com os colegas auxiliares, com os alunos,
havia enfim, um grande entrosamento e com as instituições locais também, daqui da zona, as associações que trabalhavam connosco, o posto médico, o centro de saúde, que colaboravam com o agrupamento também nessa área, as associações desportivas, enfim, havia um grande envolvimento com as instituições e com a sociedade aqui da região. E, portanto, ao vir para casa, eu vi-me, digamos que, quase que desamparado, faltava-me muita coisa. E durante algum tempo eu senti-me muito incomodado e muito descompensado, como eu disse há pouco, porque de facto sentia a necessidade do movimento, da dinâmica da escola, de toda aquela relação. E de facto, hoje as coisas em termos psicológicos para mim estão melhores, porque me equilibrei, comecei a ler muito, coisa que não fazia quando estava a trabalhar, porque praticamente não tinha tempo, tinha que, enfim, ter todo o trabalho burocrático da escola, não só a gestão, mas depois todo o trabalho burocrático, desde ofícios, atas, tudo isso, e quase não havia tempo para ler um romance, para ler uma revista. E, portanto, comecei a ler livros, revistas, romances, estudos, artigos de jornais. Comecei, digamos que, a preencher o meu tempo com a leitura e abrindo outros horizontes, outras perspectivas também nos meus conhecimentos e na minha, digamos, na minha mente. E, portanto, hoje posso dizer que estou mais sereno, estou mais calmo, mas nos primeiros 2, 3 anos após me ter aposentado, foi muito difícil, foi muito difícil. Poder-se dizer que, feito um balanço assim, geral, sentes-te uma pessoa realizada? Eu sinto-me uma pessoa bem. Sinto que estou bem. Não me sinto plenamente realizado. Acho que hoje, quando eu faço a minha retrospectiva, quando olho para trás e faço o balanço, quer a nível familiar, a nível pessoal, a nível profissional, a nível social, eu acho que poderia ter feito mais e melhor. Nós cometemos muitos erros ao longo da nossa vida, em jovens, depois em menos jovens, já adultos, vamos cometendo erros ao longo da vida que depois, quando chegamos a certa idade, reconhecemos que estávamos errados, reconhecemos que tínhamos muito sangue na guerra, reconhecemos que éramos muito intransigentes, reconhecemos que éramos muito, às vezes até fanáticos em defender determinadas posições. Hoje, todas essas coisas no meu espírito estão mais calmas, todas essas coisas estão serenas, não estou arrependido de nada, mas reconheço que errei ao longo da minha vida e que, como disse há pouco, podia ter feito melhor, poderia ter, se calhar, fazer mais gente, mais pessoas felizes, continuar a lutar por uma sociedade mais justa, porque eu não te disse, mas quando eu fui... Sim, Jacinto? Sim, sim. Estás-me a ouvir? Agora sim, tinha deixado de te ouvir.
Estava-te a dizer que, quando eu fui operário na Plessey, eu fui delegado sindical também. Portanto, representante. Não, já não estou a ouvir. Não estou a Há ouvir. 40... Estás-me a ouvir? Agora sim. Estou a ouvir. Há 40 anos, naquela empresa onde eu trabalhava, as mulheres, fazendo o mesmo trabalho dos homens, estando ao lado dos homens, nas mesmas linhas de produção, ganhavam menos e, portanto, eram discriminadas a esse nível. E eu fui delegado sindical durante alguns anos e, portanto, tinha o sonho de participar na conquista de uma sociedade mais justa para todos nós. Felizmente, a sociedade evoluiu, a nossa democracia evoluiu, hoje temos muito mais direitos e muito melhores condições no país do que tínhamos há 40, há 30 ou há 20 anos, mas nós temos sempre o sonho de conquistar algo melhor para nós, para os nossos e para a nossa sociedade. Por isso, respondendo à tua questão, se me sinto realizado, plenamente não, porque eu tenho a convicção que se eu visse, teria melhores condições para pôr em prática os meus sonhos, para lutar pelos meus sonhos. Mas também há horas, se calhar serviços, não nos davas essas capacidades. É sempre uma incógnita. Pois. É sempre uma incógnita. De facto, a minha cegueira desfavoreceu-me em determinados aspectos, mas também posso reconhecer que me favoreceu noutros aspectos. Basta pensar que dos 7 filhos que os meus pais tiveram, só 2 fizeram a 4ª classe e eu consegui, digamos que um curso superior. E sou o único que sou cego. Portanto, tens razão, é discutível, mas nós temos sempre esta ideia. Eu se visse... É a questão dos SUS, não é? Exatamente. Pois também, se não fosse ricos, não existisse, Portugal também não tinha existido, como é óbvio, não é? Exatamente. É sempre aquela velha história, não é? Eu gostei imenso deste tipo de partilho, mas daqui a algum tempo eu voltarei a convidar-te para darmos continuidade a uma ou outra ideia que aqui não houve tempo para desenvolver, sobretudo na área do ensino especial e em algumas estratégias que eu sei que tu gostarias de desenvolver, não tiveste também muita possibilidade de o fazer, e ainda agora tens sonhos que não estão todos realizados, mas como podes imaginar também não podemos alongar mais a nossa conversa. Eu queria agradecer-te imenso, mas muito, o teu contributo, esta tua disponibilidade, desejar-te a ti e aos teus uma santa e feliz Páscoa, e já sabes, o nosso programa Gente com História conta sempre com as tuas histórias. Um abraço e até sempre. Para ti também, eu retribuo os teus votos e um abraço, e eu te agradeço teres lembrado de mim e deixar esta última mensagem. Os deficientes visuais ou os outros deficientes, mas no meu caso, nós não somos super-homens, somos pessoas que temos que assumir as nossas limitações, e se nós as conseguirmos assumir, conseguimos vencê-las de uma forma mais correta, de uma forma mais eficaz e de uma forma, digamos que, menos dolorosa para nós. Porque, como eu disse, se um professor segue entrar numa sala de aulas e disser que domina tudo e todos, se for muito exigente,
corre o risco de ser maltratado, de ser gozado pelos alunos. Ok, obrigado, Jacinto. Fica uma boa lição de moral e de estratégia para outros professores cegos e deficientes poderem tirar algumas dimensões. Obrigado, bem-aja. Muito obrigado e boa tarde.